Boa tarde a todos. Eu vou estar assim com os óculos de professora, porque para vos ver tenho que ter os óculos para baixo, para ler tenho que ter os óculos assim. Queria agradecer desde em primeiro lugar à Clara Moura Guedes e à Monte do Pasto pelo convite. É um desafio interessante. Não é o meu setor, não é o setor agroalimentar, mas quero partilhar convosco algumas das visões e das tendências que a Accenture identificou para 2026 e com isso talvez suscitar algum pensamento mais visionário de como é que isto pode gerar oportunidades para o Alentejo. E, portanto, it's a new world, não é? E é verdade. Aliás, nunca antes se mudou tanto, tão depressa, em tantas áreas. E todos os anos a Accenture identifica as mudanças culturais e comportamentais mais importantes que possam ter impacto nos negócios nos próximos 1 a 2 anos. Para este estudo, nós observamos pessoas em todo o mundo e o seu percurso neste contexto de mudança acelerada e perguntámos como se sentem, o que fazem, o que deixam de fazer e o que compram. E também perguntamos porque é que isto importa para os nossos clientes, para as marcas e para os colaboradores das empresas. Para o Life Trends, fazemos mesmo uma investigação muitíssimo exaustiva e, portanto, nós começamos pelas nossas próprias pessoas. A Accenture é uma multinacional com mais de 700 mil colaboradores. Nós fazemos crowdsourcing de dados culturais em todo o mundo, desde Tóquio até São Paulo, e depois reforçamos essa recolha com investigação qualitativa e quantitativa. Fizemos entrevistas em profundidade, fizemos inquéritos a mais de 25 mil consumidores em 23 países e para este ano fizemos uma novidade, que fizemos netnografia, ou seja, fizemos análise de conversas e reações online, conduzimos entrevistas com a liderança mais sénior da Accenture e também realizámos um estudo com 800 executivos séniores de clientes em 7 mercados, portanto uma abrangência mundial. Este conjunto diversificado de dados também nos dá confiança naquilo que são as nossas conclusões e também naquilo que é a exclusividade desta análise. Não vão ouvir estas conclusões noutro sítio dadas por outra investigação. E chegámos a 5 tendências para 2026. Estas tendências, na verdade, representam reação e resiliência das pessoas num mundo que está em constante mudança. O que é que nós vemos? Vemos aumentar o desejo das pessoas por estabilidade. No meio da mudança, a estabilidade é um bem escasso. Vemos que a inteligência artificial está a integrar-se nas grandes e nas pequenas jornadas da vida. Vemos pessoas que estão a tentar afastar as ameaças da competição da IA face à inteligência humana. Vemos pessoas à procura de escapes, experiências divertidas e que alimentem a alma fora do contexto digital. E, por fim, vemos também como a idade está a ser reimaginada com avanços culturais e científicos. E é um pouco por estas várias tendências que eu agora queria falar convosco e queria debater um bocadinho a tal visão de como é que isto poderá eventualmente gerar oportunidades. Este ano, subjacente a estas tendências, temos o tema da jornada do herói. A jornada do herói, que é um arco narrativo que nos é familiar a todos, vemos-los em livros, vemos em filmes e ressoa connosco porque também reflete as nossas próprias vidas. Ao longo das culturas e do tempo, as pessoas enfrentam disrupção, adaptam-se sem quebrar e depois regressam transformadas. É a jornada do herói na sua forma mais simples. E este é o enquadramento dos Life Trends de 2026, em que hoje cada um de nós está a viver a sua própria jornada do herói. Ou seja, o mundo está a testar-nos de formas completamente implacáveis, mudanças que antes demoravam anos acontecem agora em dias. Aliás, a geração que nasceu em 70 nunca viu tantas mudanças como qualquer outra geração antes. E perante tudo isto, as pessoas não estão apenas a reagir também, elas querem ser protagonistas das suas próprias vidas e querem moldar o seu próprio destino. Nos próximos minutos também irei partilhar então estas tendências e quem sabe eventuais oportunidades competitivas para o Alentejo. E vamos começar pela primeira, que é a procura da estabilidade. O mundo, nesta altura, parece um espetáculo permanente, onde os canais nunca desligam. Estamos sempre a ser bombardeados por feeds, por notícias de abertura dos telejornais, atualizações no Instagram, atualizações no X, e todas elas chegam com um caráter de urgência de última hora. E a história não se está a desenrolar em silêncio. Esta história está a ser encenada em tempo real e atualizada minuto a minuto. Restrições comerciais, como já foi falado, avanços na inteligência artificial, mudanças políticas, conflitos armados. Os eventos globais estão a ser-nos apresentados como voltas e reviravoltas num enredo.
E o pano de fundo desta tendência é um ecossistema mediático evoluído, em que plataformas, figuras públicas contornam os média tradicionais e falam diretamente com as suas audiências, por exemplo, pelo X, e em que o drama tornou-se um dos principais motores de envolvimento das pessoas. Não apenas a forma como as histórias são contadas, agora é o guião de como a mudança global acontece. E a mudança sísmica, esta mudança enorme, é entregue com drama no centro. E estamos viciados. Mais de 45% das pessoas que inquirimos dizem sentir-se viciadas em constantes suspensos e mudanças, a angústia da novidade. O conteúdo também é criado para maximizar esse envolvimento, explorando os nossos ativadores de dopamina. E tudo parece pessoal, porque foi desenhado para isso. No momento sabemos para onde vamos, no momento seguinte tudo muda inesperadamente. E perante esta instabilidade vemos as pessoas a responder da melhor forma possível, com engenho, com resiliência e com força. E como? Através da autorregulação emocional, ou seja, algumas pessoas recorrem a uma espécie de fuga emocional, desenvolvem micromomentos de alegria, com 44% das pessoas que responderam ao inquérito a procurarem ativamente formas de apaziguamento e de indulgência. Também através da autoexpressão, outras pessoas resistem através de boicotes ou de protestos, seja contra marcas, seja contra políticas, ou mesmo através da segurança. Muitas preparam-se ativamente, acumulando recursos e procurando autossuficiência. E é um fenómeno que muitos de nós vimos agora e temos vivido em Portugal, principalmente depois do apagão de há um ano e agora das cheias deste inverno. E porquê é que isto é importante? É porque estas respostas criam microeconomias que influenciam diretamente decisões de consumo. Ou seja, por exemplo, quantos de nós é que estão a ponderar pela primeira vez comprar um veículo 100% elétrico por causa da crise do Estreito de Hormuz? Ou quantos geradores domésticos é que foram comprados em fevereiro, na altura das cheias? Portanto, estas formas de pensar motivam escolhas. E as próprias empresas também sentem pressão. Ou seja, os líderes admitem estar a sentir-se completamente esticados por demasiados temas e receosos de ficarem do lado errado da mudança. Ou então de gerirem reativamente às tendências que estão a mudar cada vez mais depressa. E então, o que é que se segue? Sejamos claros, ou seja, estabilidade não significa nem estagnação nem inação. Significa consistência. E para as pessoas, estabilidade é encontrar segurança emocional, segurança financeira, segurança social. É solidificar uma manta de retalhos, combinando múltiplas fontes de segurança, desde portfólios de carreira, plataformas que utilizam de uma forma previsível, produtos e serviços essenciais. E para as organizações, estabilidade é aquilo que chamamos o dividendo da confiança, que é conquistada através de consistência, através de clareza e através de cuidado. E aqui um desafio, e se a marca Alentejo alavancar nesta tendência, enquanto sinónimo de estabilidade, de tradição, de consistência, de segurança e, muito importante, de tempo para pensar. Primeiro um desafio de oportunidades com esta tendência. E agora passemos então à segunda tendência, as jornadas humanas. E a nossa vida, a vida humana, é feita de incontornáveis jornadas, e estas jornadas são a forma como nós atravessamos as nossas vidas. São jornadas do dia-a-dia, algumas jornadas pequenas e breves, como aquelas que nós já fizemos hoje, centenas de jornadas nesta sala, desde virmos a conduzir até aqui, vermos como é que está a meteorologia, vermos numa app se a encomenda vai chegar hoje ou amanhã, mas depois temos as jornadas transformadoras, aquelas jornadas que são profundas, como aprendemos, como amamos, como processamos a perda, e são estas as jornadas que moldam as pessoas que nos tornamos. E agora, do dia-a-dia, jornadas do dia-a-dia e jornadas transformadoras. E é bom lembrar isto porque esta tendência é sobre estes dois tipos de jornadas e a forma como a IA está a ser incorporada em ambas, de formas grandes e formas pequenas. E vou tentar explicar. Comecemos pelas jornadas do dia-a-dia. Nestas jornadas cotidianas, a IA está a oferecer uma mudança de patamar na experiência, à medida que a descoberta e a pesquisa passam a ser servidas por resumos e interfaces de chats de IA. Por exemplo, eu tenho uma pergunta, eu vou ao browser e a IA dá-me um resumo daquilo que eu quero saber. Eu tenho uma curiosidade, eu vou ao chat e a IA dá-me um resumo do contexto, dá-me a informação toda. E estas curiosidades são satisfeitas mais depressa agora do que nunca. Para o utilizador, qualquer um de nós, não é realmente um grande assunto. Até bastante fluido. Quer dizer, todos nós já usámos a IA numa pesquisa, no Google, etc. Não é? E nós chamámos a isto o zero click. E é um assunto que é muito grande para os negócios. Porque o zero click está a mudar a jornada de descoberta.
À medida que as pessoas obtêm respostas em resumos de IA em vez de navegarem nos sites das marcas, a visibilidade das marcas diminui. Para serem visíveis, as marcas têm agora de pensar como vão moldar o conteúdo para satisfazer duas necessidades. As necessidades da IA e as necessidades dos clientes. Ou seja, é uma história com duas metades. A IA exige, por um lado, clareza e conformidade, enquanto que as pessoas convertem decisões e escolhas com base em emoção, com base em confiança e com base em significado. E depois temos as jornadas transformadoras. Na aprendizagem, por exemplo, está a funcionar muito bem. Ou seja, há benefícios incríveis em utilizar a IA e a aprendizagem personalizada está a apoiar e muito os estudantes. Mas também está a ser usada para escrever ensaios. Temos que entregar um trabalho, vamos à IA e faz-nos o trabalho. Os estudantes não estão a ler tanto e isso, de facto, é um problema. Mas não é só nos estudantes, o mesmo também acontece mais acima na carreira, à medida que a IA é usada como uma espécie de um atalho para o desenvolvimento e a mestria de competências. E nós todos sabemos, e esta plateia sabe-o de certeza, que grandes líderes são moldados pelo tempo, pelo desafio e pelo crescimento. E o pensamento criativo, a memória, a escrita e a comunicação, neste contexto de IA, estão todos em risco. Ou seja, estamos a ver a IA a remodelar também o amor, também a perda. Quantas pessoas não falam com o ChatGPT como se fosse o seu melhor amigo? E a IA está a redefinir a forma como sentimos, como fazemos luta e como seguimos em frente. Está a tornar-se parte da história de quem somos e de quem nos tornamos, para melhor ou para pior. E isto levanta uma pergunta: o que é que acontece quando os atalhos remodelam não só as escolhas, mas também o nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos? O que é que isto terá de ajudar no progresso humano? O que é que poderá perder-se no processo? E a oportunidade para as marcas é manterem-se presentes em ambos os espaços, responder a necessidades funcionais com clareza, ao mesmo tempo que conseguem criar valor emocional que possa ajudar as pessoas a crescer, a ligarem-se e a aguentarem contrariedades e sofrimento. Os efeitos em cadeia do zero clique irão redefinir a forma como as marcas trabalham. As marcas terão de estruturar conteúdo tanto para a IA como para as pessoas e terão que garantir visibilidade e conversão. E isto é apenas o começo, vão surgir cada vez mais casos de uso na vida real, transformando as formas digitais de descoberta e comércio, propriamente dito. Para as pessoas, isto significa que a IA não vai ser apenas uma ferramenta, mas uma companheira no fluxo da vida. Aliás, já está a começar a ser. Para as empresas, haverá a tentação de compartimentar a forma como os utilizadores finais usam a IA de forma diferente nas suas cabeças de como os colaboradores a vão usar. Essa compartimentação não é produtiva porque, na verdade, clientes e colaboradores são as mesmas pessoas e todos são afetados. Esta tendência pode vir a ser interessante para o Alentejo quando encarada em simultâneo com outras que eu vou abordar mais à frente e depois no final faço uma síntese. Passamos à terceira tendência, encontrar o Neo, assim, o herói da Matrix. A IA generativa está pronta para revolucionar o futuro, mas o seu sucesso depende de nós enquanto pessoas e como moldamos os seus resultados. Existe uma lacuna muito grande entre a forma como as organizações e como os indivíduos percepcionam o valor da IA. E vai ser necessária uma reformulação sistémica da IA generativa, com líderes empresariais a prestarem mais atenção ao que se passa ao nível individual, a enfrentarem a carga emocional que este hype da IA coloca nas pessoas e a repensarem as métricas do progresso do desempenho dessas suas próprias pessoas. E nunca, como agora, precisamos tanto de human-centered design. Quando desenhamos transformações organizacionais da IA, a partir do foco no indivíduo, vamos criar condições para que a IA seja um potenciador de crescimento extraordinário e até heroico. E aqui heroico entre aspas, e já posso dar um exemplo daqui a pouco. Como sabem, esta é uma revolução tecnológica como nunca tivemos uma outra. E muitas vezes, para as organizações, é uma transformação que é impulsionada pela tecnologia, ou seja, as organizações priorizam a tecnologia em detrimento das pessoas na sua corrida desenfreada para se adaptarem à era da IA. E deixam os próprios trabalhadores a questionar qual é que é o verdadeiro propósito de uma estratégia de upskilling e da própria transformação, no meio do crescimento daquilo que nós também chamamos de work slop, ou seja, perdas de horas de trabalho a corrigir conteúdos de fraca qualidade gerados pela IA, ou, pior, perda de credibilidade dos colaboradores por usarem conteúdos de fraca substância, repetitivos e relevantes, embora polidos e escritos de uma forma muito bonita.
E esta mudança também é emocionalmente carregada, ou seja, temos muitas vozes proeminentes a alertar para a deslocalização de empregos impulsionada pela IA, alimentando resistência crescente e preocupações profundas com o seu impacto nas gerações futuras. E só para ter uma noção, no último ano, mais de 420 milhões de menções de medo na IA por todas as redes sociais. 421 milhões de menções de IA com medo num ano. O sucesso centrado no ser humano parece estar em falta, ou seja, existe um desfazamento entre aquilo que são as métricas da IA e o impacto sentido, uma vez que os enquadramentos atuais se focam em resultados de curto prazo, em vez de quais é que são as mudanças qualitativas de longo prazo que a IA de facto permite. Mas a reformulação da IA também está a chegar, e nós vemos 3 previsões-chave associadas com essa reformulação. Por um lado, o design centrado na pessoa, ou seja, as revoluções tecnológicas anteriores, podemos aprender com elas, só transformaram de facto a sociedade. Quando o seu uso pela pessoa, o design dessa tecnologia e o significado da mesma se alinharam com a própria tecnologia. E está a emergir agora uma reformulação semelhante para a IA, focada em como é que ela pode ampliar o potencial das pessoas. Não é substituir, é ampliar. Também vamos olhar para métricas para a revolução cognitiva, ou seja, à medida que a IA estabelece que a velocidade é o baseline, temos que perceber qual é que é de facto o foco do tempo que se libertou e o que é que vai ser feito com esse tempo. Vai ser investido em criatividade, em qualidade, em ligação humana. E depois temos os heróis entre nós. A inovação do faça você mesmo, com a IA, está a prosperar, à medida que indivíduos experimentam sucessos e falhanços, tornando este um espaço crítico a acompanhar. E quem sabe se o próximo Bill Gates ou o próximo Steve Jobs não será um criador de alguma coisa disruptora com a IA a partir do seu portátil aqui em Beja. Não há limite para esse tipo de sucessos. Depois chegamos à tendência 4, Good Vibrations, como a música dos Beach Boys dos anos 60, que ainda hoje tem uma energia bastante contagiante. Os cabeçalhos das notícias dirão que, no mundo digital as pessoas estão a tornar-se cada vez menos sociáveis e menos presentes, mas a nossa investigação diz que há uma contra-narrativa, não é bem assim. Vimos as sementes desta tendência no ano passado já, e nós na altura chamámos de rewilding social, mais ligação à natureza, mais ligação à comunidade, mas agora mais do que nunca as pessoas estão a regressar à presença e à ligação humana. Estão a fazê-lo offline, ou seja, o digital já não é onde a cultura vive. E isto é cultura com experiências lúdicas. E brincar, como disse um historiador holandês, Johan Huizinga, está na gênese da cultura. Então, e o que é que está a passar? Bom, vê-se isso no crescimento daquilo que são os espaços funcionais que estão a ser transformados, como cafés, ginásio, até lavandarias, que estão a ser transformados em polos de ligação. Não são construídos para uma escala massiva, mas são construídos para a pertença, para a sensação de estar por dentro, de algo especial. E o cool já não está no mainstream feed. Está a deslocar-se para microeventos, para pop-ups e para encontros underground que resistem ao nivelamento dos algoritmos. A cultura está a ser reconstruída em espaços mais pequenos, espaços improvisados, onde a diversão define as regras. E o lúdico está também a remodelar o bem-estar. Treinos ao nascer o sol, retiros de meditação, caminhar na natureza, com amigos. Tudo isto está a ser tratado como atos de expressão cultural, tanto quanto atos de autocuidado. O bem-estar tornou-se lúdico, incorporado e social, rituais que começam a definir como é que é o dia moderno. E para muitos, as primeiras horas, das 5 às 9 da manhã, estão a tornar-se um espaço recuperado para movimento, alegria e equilíbrio antes do dia das 9 às 5 começar a correr. Ou seja, há cada vez mais praticantes daquele livro do Clube das 5 da manhã do Robin Sharma. E o que é que vai acontecer? Nós vemos que o lúdico irá crescer como moeda cultural e que isso é um grande negócio para as empresas. E esperamos ver não só esta renovação destes espaços funcionais, em que as pessoas irão reforçar ainda mais as raízes de uma sociedade comunitária onde a nossa atenção volta a ser sagrada, o estar lá de facto. As pessoas procurarão cada vez mais experiências potenciadas por tecnologia, mas que protejam a sua presença e a diversão, e isso também convida as marcas a pensarem cuidadosamente no seu papel nestas experiências. E a cultura e as futuras necessidades dos consumidores serão relevados nos dados qualitativos e mesmo etnográficos para além dos dados quantitativos. Aqui, a marca Alentejo pode ter um enorme potencial. Ou seja, associando esta tendência àquela tendência que falei das jornadas humanas, podem ser criadas experiências lúdicas, saudáveis e de mudanças profundas no bem-estar das pessoas que o visitem ou que vivam cá,
nesta enorme região e em que a ideia de Alentejo e de tudo o que seja produto ou serviço alentejano passa a ter uma conotação que vai além do back to basics. Possa ser amizade, possa ser pertença, possa ser amor, possa ser camaradagem, possa ser natureza, possa ser saúde, possa ser bem-estar, possa ser indulgência. Superboc tem um sucesso enorme com a amizade. O Alentejo pode ter um sucesso enorme com outros valores e que alinhem com estas tendências que nós observamos. E agora chegamos à última tendência, que é envelhecer, ou será amadurecer? Ou seja, passámos anos a perguntar o que é que quer a geração Z, a geração dos meus filhos, por exemplo. Mas o foco está a mudar. À nossa volta, as mudanças demográficas, científicas e sociais estão a remodelar como é que é a meia-idade e o que é que virá a seguir. E há algo extraordinário que está a emergir. As pessoas hoje, com 40, 50, 60 anos e mais, estão a viver uma subida de energia e reimaginam o que é possível na sua vida. Em muitos aspectos, fisicamente, mas também financeiramente, culturalmente e mais, estão a remodelar o que é que significa sucesso e qual é que é a contribuição significativa que querem dar e o que é que significa e se sente envelhecer. E isto não é apenas sobre viver mais tempo, é sobre redefinir como é a vida nos seus próprios termos. Ou seja, isto é um novo chegar à idade adulta e deita por terra completamente estereótipos gastos e está prestes a tornar-se uma das forças mais poderosas a mudar a próxima década. Desenganem-se quem achar que isto é uma coisa que está muito longe e é ficção científica, porque estamos perante um cenário, pela primeira vez, em que tanto no leste como no oeste a pirâmide demográfica inverteu-se. E, portanto, agora estamos a viver em muitas sociedades onde as pessoas na meia-idade e mais velhas são mais do que as gerações mais novas. E isto vai ter um impacto económico significativo e, a par disto, está a acontecer uma revolução cultural associada ao que é uma população envelhecida. Ou seja, as narrativas sobre a idade estão a ser redefinidas, os média tratam cada vez mais o envelhecimento nos seus próprios termos, abraçando conceitos como a beleza, a moda, o estilo e até finanças, e tudo com uma confiança tecnológica. Aliás, a idade média hoje de um empresário bem-sucedido de uma startup anda à volta dos 45 anos ou mais, daquilo também podemos observar, e aquilo que estamos a observar mesmo é uma mudança de mentalidade em que os estereótipos do idoso estão a suavizar e a dar lugar a uma visão muito mais capacitada deste grupo demográfico. E por fim estamos a assistir a avanços médicos incríveis, ou seja, a obesidade está a ser combatida pelos GLP-1s, o cancro está a ser combatido com a imunoterapia, questões de saúde do dia-a-dia, como por exemplo a menopausa, estão a ser geridas com terapias de substituição hormonal, e estes medicamentos não só podem prevenir ou atrasar problemas de saúde que tipicamente acompanham o envelhecimento. Ou seja, as pessoas estão a envelhecer agora de uma forma muitíssimo diferente da geração anterior. E isto é transformador. E os líderes precisam de perceber para onde é que isto está a caminhar com este contexto. E para obter melhores resultados temos que reconhecer que vamos ter que redesenhar tudo. Onde é que vamos procurar a nossa procura, como vamos desenhar produtos e serviços e como estruturamos a nossa própria força de trabalho. Para as pessoas, a autoconfiança, a esperança e a capacidade de agir irão aumentar, e isto não é bem fofinho. Esta mentalidade sustenta o comportamento de compra, a confiança no mercado e a força de trabalho. E isso importa. Para as organizações é aquilo que se também chama a Encore Economy, que é a economia depois da reforma. Esperamos ver novos modelos de trabalho desenhados especificamente para pessoas a partir dos 40 anos, por exemplo. Os avanços médicos continuarão, desde biópsias líquidas a ferramentas de diagnóstico personalizadas, a procura por dispositivos pessoais de saúde, aqueles wearables que já hoje em dia nos smartwatches também já temos, coisas dessas, irá crescer em paralelo. E também é muito importante termos consciência que isto não irá ser ao mesmo passo para todo o lado. Irá haver atrasos na democratização desta evolução, ou seja, populações mais ricas, em contexto urbano e com acesso a práticas de saúde diferenciadas, sentirão os primeiros benefícios, mas nós antecipamos e também esperamos que num futuro médio próximo essa disponibilidade e essa acessibilidade também aumentem mais amplamente. O que é que isto significa para o Alentejo? Esta tendência vem valorizar uma ideia que eu agora vou dizer velhinha, porque estamos a falar de idade, não é? Antiga, de que o Alentejo poderia ser a Flórida da Europa, não é? Mas mais do que ser um lugar de residências sénior, com bom tempo, para pessoas com posses, a própria agricultura alentejana tem um potencial de produção daquilo que eu chamo nutrientes essenciais,
que serão hipervalorizados enquanto nutrientes essenciais, não enquanto produto final acabado, enquanto nutrientes essenciais, numa economia de saúde e bem-estar personalizados. Eu vou comer a minha receita que foi feita a minha fórmula para mim. Essa fórmula não é um bife, é a proteína da carne misturada com mais os aminoácidos da couve. Isto é o futuro da alimentação. E, portanto, que aliás vão ser temas também falados nesta conferência, em 2 painéis. Portanto, associado à estabilidade, às jornadas humanas, daquelas mais transformadoras e ao lúdico, e a busca pelos momentos de ligação, eu acho que esta tendência vai ser mais ou menos tipo o quarto vértice de uma moldura de potencial de oportunidades para o Alentejo, para um futuro que irá ter de dar resposta a anseios muito humanos, numa era em que o próprio conceito de humanidade também está sob muita pressão. E agora, vou acabar. Desculpa. Que o futuro está a avançar a grande velocidade, está a ser impulsionado por tecnologias que evoluem mais depressa do que qualquer empresa isolada consegue acompanhar. No entanto, aquilo que torna este momento tão profundo não é a aceleração das ferramentas, mas é a resiliência das pessoas. E, ao longo destas 5 tendências, vemos indivíduos a querer escrever as suas próprias histórias de força, de reinvenção, brincadeira, resistência, renovação, e é o arco universal da jornada do herói, repetida em escala nas vidas do cotidiano, e as pessoas não são passageiras passivas. Neste mundo que está a ser impulsionado pela tecnologia, são os protagonistas. E fazem escolhas que mudam a cultura, os mercados e o significado. Para as empresas, esta mudança também exige humildade e imaginação. Tem que se sintonizar com as experiências vividas pelas pessoas, as organizações, tem que respeitar a sua necessidade de ligação, segurança e autenticidade, enquanto abraçam a tecnologia como potenciador, não como a estrela. E quem equilibrar eficiência com emoção, automatização com humanidade e inovação com estabilidade conseguirá construir uma confiança que perdurará. E esta é a oportunidade do nosso tempo. Ver clientes não como pontos de dados, mas como heróis das suas próprias jornadas e caminhar ao lado deles como parceiros na criação de futuros que não são apenas mais rápidos, mas mais plenos, mais ricos e mais humanos. E eu espero que esta visão, desta confluência de tendências, vos entusiasme, tanto como a mim, sobre estas novas oportunidades que para o Alentejo, com toda a carga emocional, com todos os valores que o Alentejo tem, e para o futuro desta fantástica região, cuja resiliência e sabedoria forjaram a sua singularidade, o seu caráter e identidade. Muito obrigada.